dia a todos. Vamos continuar aqui o nosso curso. Hoje eu trago o nosso chefe, Dr. Demétrios. Agradeço a presença e a participação, a contribuição com o nosso curso. Muito obrigada, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos, eu sou Demétrios Germini, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a doutora Ana, o Dr. José Ciongoli. O intuito é falar um pouco sobre cirurgia bariátrica. Eu tentei colocar aqui uma apresentação bem prática, eu acho que é o intuito, somos todos cirurgiões. Não vamos ficar falando muito sobre teoria, só algumas pinceladas, eu acho que esses detalhes a gente encontra com facilidade nos livros, na internet. Então eu vou tentar passar um pouco da minha experiência para a gente poder discutir. Então, a aula será sobre os conceitos, as cirurgias mais utilizadas, mais realizadas e como eu faço a cirurgia bariátrica. Então, vamos primeiro entender qual que é o problema da obesidade. Então, a obesidade é uma doença, isso é muito importante ficar claro, que afeta 650 milhões de pessoas no mundo, né? Segundo a OMS, é um dos maiores problemas de saúde pública, é uma doença que determina vários outros problemas, né? Então, doenças cardiovasculares, diabetes e neoplasia. Hoje a gente sabe que as neoplasias têm como a obesidade como um dos principais fatores, uma das principais origens, né? E a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. A obesidade como doença, ela é multifatorial e por isso também a dificuldade no tratamento, né? Nós vemos fatores sociais, comportamentais, cultural, né? Nós comemos à mesa, nos socializamos na mesa, comendo, bebendo. Tem fatores metabólicos envolvidos e também fatores genéticos. Tudo isso envolvendo o problema obesidade. No Brasil, nós temos 60% da nossa população com sobrepeso. Isso dá aproximadamente 96 milhões de pessoas. E a obesidade propriamente dita, mais de 40 milhões de pessoas. Quando eu estava iniciando a minha formação, o Brasil discutia ainda o problema da desnutrição, né? Hoje, a desnutrição tem perdido o campo para o problema da obesidade. Mudaram-se os problemas e também um problema de difícil tratamento. Hoje em dia, o Covid está sempre nas discussões e eu vou utilizar o Covid para a gente discutir o papel da obesidade em cima de uma doença. E a gente pode jogar isso para outras doenças. Então, o impacto da obesidade sobre as doenças que nos afetam. Aqui eu coloquei cada figura dessa é a representação do vírus, né? E as diversas doenças, como hipertensão, diabetes e o fator de impacto na mortalidade que cada doença tem quando associada ao Covid. Então, quanto maior a figura, maior o impacto na mortalidade. Isso quando avaliado de forma isolada. Então nós observamos que o fato de ser homem tem um impacto maior na mortalidade, 1,7, a presença de diabetes, 3,68, doenças pulmonares, 5,15, mas de todos esses fatores, nenhum, de forma isolada, impacta mais a mortalidade no Covid do que a obesidade, 6,98 é o índice de impacto. E por que isso? Porque a obesidade ela afeta de forma multivariada o nosso sistema orgânico. Tá? Então, a obesidade ela provoca o quê? Uma inflamação crônica, né? Aumento de TNF, aumento de interleucina. Quem já entrou numa cirurgia bariátrica consegue perceber aquelas aderências, características de um processo inflamatório que a gente vê, né? Esse é um fator, por exemplo, da inflamação crônica, que aumenta o risco para as neoplasias, né? Por quê? Aumento de radicais livres, alteração nos processos de reestruturação, de correção dos erros de DNA, né? A obesidade também provoca um comprometimento da parte respiratória, dificuldade para ventilar o paciente, redução da expansão, presença de atelectasias. O tratamento desse doente, né? Quem já viu a necessidade de pronar um paciente, fazer a pronação de um paciente de 150 quilos é difícil, fazer a intubação desse paciente
Então são fatores que contribuem para a mortalidade. Alteração da parte imunológica. Então nós temos uma diminuição da efetividade do sistema imune, né? As complicações relacionadas, então, alteração da resistência de insulina, alterações cardiovasculares, hipertensão, isso tudo deixa o obeso como um ser mais frágil às doenças. Alterações endócrinas e as alterações vasculares que nós já conhecemos bem. A obesidade mórbida, ela é um acúmulo anormal, né, da gordura que nós consideramos quando o IMC é maior ou igual a 40. O que é muito importante é entender que a obesidade é uma doença. Os meus residentes que já passaram comigo no ambulatório sabem que essa é uma frase que eu repito muito para o paciente, né? E nem sempre os médicos entendem, que a obesidade é uma doença. Às vezes o paciente chega machucado, ele chega deprimido, porque passou com outro colega que fala para um paciente de IMC de 50 que ele não tem força de vontade, que ele não se esforça. E o que a gente vê? Os trabalhos mostram que de cada 100 pacientes com obesidade grave ou mórbida que tentam emagrecer, depois de 2 anos, apenas 2 conseguem perder peso e ficarem magros. Por quê? Porque é um processo metabólico envolvido. Então eu gostaria que vocês se atentassem muito a isso. A necessidade de compreender que nós estamos tratando com algo maior, além da falta de vontade do paciente de se exercitar, e é um problema mais complexo do que às vezes a gente compreende. Quanto ao IMC, é um cálculo bem simples que é feito nós pegamos o peso em quilos, dividimos pela altura ao quadrado, ou peso dividido pela altura, dividido o resultado novamente pela altura. É uma classificação internacional e é uma classificação que ela não é a melhor possível. É uma classificação que ela não considera a porcentagem de gordura, nem a quantidade, muito menos a distribuição. Para os mais velhos, eu lembro daquele lutador, talvez vocês conheçam, o Mike Tyson. O Mike Tyson foi campeão mundial de boxe. No seu auge, ele tinha um IMC de 40. Puro músculo, pura força, poderia ser classificado como obeso mórbido. Então essa crítica nós precisamos ter. Tá? Que o IMC ele reflete uma parte do problema. Talvez fosse mais adequado utilizar a bioimpedância ou outras formas. Mas é o que os convênios consideram, é o que a gente tem de mais acessível. Então nós utilizamos o IMC, mas sempre com essa crítica, de que não é a melhor representação para esse problema. A cirurgia bariátrica, ela é hoje um tratamento mais efetivo para a obesidade mórbida. Não só para o emagrecimento, isso é importante, mas para a manutenção desse peso baixo. Ela determina uma melhor qualidade de vida. Quanto à expectativa de vida, isso sempre foi muito questionável, né? Nós sabemos que o paciente com obesidade mórbida, ele vive, em média, 10, 14 anos a menos do que um paciente em mesmas condições que tem um peso adequado. Mas nunca foi conseguido, de forma efetiva, comprovar que a obesidade conseguia restituir esses anos de vida perdidos. Um trabalho agora de 2021, um trabalho norueguês, fizeram um acompanhamento por 20 anos, né? E acompanharam pacientes com obesidade mórbida, não operados, pacientes com obesidade mórbida operado e um grupo controle. E o que eles viram? Que os pacientes com obesidade mórbida que foram operados apresentaram uma expectativa de vida maior em 6 anos do que os pacientes com obesidade mórbida não operados. Reparem que 6 anos a mais que os não operados, mas ainda inferior à população com peso adequado. Então, é um avanço mostrar que a cirurgia ela pode melhorar a expectativa de vida, mas é errado imaginar que o paciente operado vai voltar ao que era antes. Por quê? Porque o impacto da obesidade nos anos anteriores ainda se faz presente e porque, em alguns casos, nós temos uma associação de outros problemas. Não é o foco hoje da aula, mas, por exemplo, o abuso de drogas, abuso de álcool. Então, é um problema que pode acompanhar esses pacientes no pós-operatório. Quando nós indicamos a cirurgia bariátrica? Então, nós indicamos para os pacientes com insucesso clínico no tratamento.
Por quanto tempo? Por 2 anos. Tá? São os pacientes que têm um MC acima de 40, sem doenças associadas, ou aqueles com doenças associadas entre 35 e 40 de IMC. Lucas, cadê o Lucas? Está aqui. Comorbidades. O que a gente pode considerar como comorbidade para indicar uma cirurgia nesses pacientes aqui? Qual que você se lembra? Hipertensão, diabetes. Vai chegar a sua vez, Vai soprar. Hipertensão, diabetes, dislipidemia. Vamos lá, você que é meu predileto, vai lá. Esteatose hepática, o que mais? Apneia. Alguém se lembra alguma outra? Doença psiquiátrica. Que doença psiquiátrica? Depressão. Então, na verdade, doenças psiquiátricas podem ser contraindicação para cirurgia bariátrica. Né? Então, pacientes que tenham tendência à compulsão, pacientes com ideação suicida, na verdade, isso é uma situação que deve evitar a cirurgia bariátrica. Nessas comorbidades, tem todas essas que vocês falaram e tem algumas que são menos comuns. Por exemplo, doença hemorroidária, é uma indicação, ovário policístico. Né? Então tem uma série de doenças que podem entrar, doença do refluxo, nessa indicação para esses pacientes. Quanto aos tipos de cirurgia bariátrica, eu vou falar basicamente dos tipos mais realizados na nossa instituição e no Brasil. Então, o sleeve, que é o quê? É uma gastrectomia vertical, onde nós retiramos 80% do volume gástrico. É a cirurgia mais realizada nos Estados Unidos. Lá eles fazem por volta de 60% dos casos são sleeve. Aqui no Brasil é a segunda cirurgia mais realizada. Quando que nós realizamos o sleeve? Existem algumas situações bastante características. Esse caso é uma endoscopia de um paciente que acompanhava comigo no ambulatório e a presença de um giste. Então, um giste na grande curvatura, paciente obeso, então, tumores gástricos. Não faz sentido deixar uma neoplasia escondida lá no bypass. Então, tumores gástricos, no caso o giste, indicação de sleeve. Nas doenças inflamatórias intestinais, não vejo muito sentido em fazer anastomoses entéricas em pacientes que podem ter complicação delas. Nos pacientes submetidos a transplantes ou em uso de medicação. Né? O sleeve é uma cirurgia que ela compromete muito pouco a absorção de nutrientes, de medicação. Então, aqueles pacientes que precisam de uso contínuo de medicamentos devem, preferencialmente, ser submetidos a cirurgias restritivas. Nos extremos de idade e nos extremos de peso. Então, pacientes muito jovens, pacientes de 16 anos, ainda em formação, ainda em desenvolvimento, não é adequado submeter esses pacientes a uma diminuição de absorção de vitaminas e nutrientes. Bem como aos pacientes muito idosos. Né? Então, esses pacientes também podem ter um impacto maior na absorção e, muitas vezes, a condição clínica desses pacientes mais idosos necessita de uma cirurgia mais rápida, de uma cirurgia mais assertiva. E o sleeve, na maioria das vezes, quando se comparado com o bypass. E nos extremos de peso? Eu não diria tanto para os pacientes com pouco peso, onde o bypass acaba tendo um resultado também adequado. Mas nos superobesos é uma prática bastante interessante. Isso é muito feito nos Estados Unidos, onde lá eles têm um nível de obesidade que a gente ainda não encontra aqui na maioria da nossa prática. Então são pacientes com 300 quilos, 250 quilos, onde a realização do bypass é muito difícil. Né? Então nós podemos lançar mão de uma cirurgia que é tecnicamente mais simples e eventualmente utilizar o bypass em um segundo momento, utilizando o sleeve como uma cirurgia, um tratamento ponte. Quando nós devemos evitar? Então nós devemos evitar quando não faz parte da nossa prática, mas principalmente na presença de esofagite ou de doença do refluxo. Então nós observamos um aumento dos sintomas de esofagite, uma porcentagem não desprezível de doença do refluxo de novo, a partir do sleeve. Por que isso acontece? Talvez pela alteração do ângulo de His. Então, eu sempre evito utilizar nessa situação.
Uma outra situação que tem se tornado cada vez mais comum, esse é um trabalho de 2020, é o estudo sobre os pacientes gestantes. Quanto a isso, é importante fazer um adendo. Todo paciente submetido à cirurgia bariátrica deve preferencialmente ficar ficar protegido de gestação por 2 anos. Né? Isso por conta de toda a alteração metabólica que acontece. De rotina, eu solicito a passagem de DIU, porque eu considero que os hormônios via oral eles têm uma alteração de absorção, no caso dos bypass, e eles podem provocar alteração de coagulabilidade, o que é indesejado. Né? Então eu acho o DIU bastante seguro. O que esse estudo coloca? Ele coloca que quando comparado com as cirurgias, o bypass, que é uma cirurgia mal absortiva, desabsortiva, com as cirurgias restritivas, como o sleeve, e os pacientes que não fizeram nenhum procedimento, as cirurgias desabsortivas determinaram uma diminuição de 200 gramas nos RMs. Tá? Então as gastroplastias mal absortivas, do tipo bypass, podem aumentar também as complicações perinatais. Esse não é um consenso, mas esse tipo de trabalho está se tornando cada vez mais comum. Então, provavelmente, nos próximos anos, o sleeve seja uma alternativa para as mulheres bastante jovens, que ainda tenham ideia de constituir prole. Tá? Ao bypass. Indicações. Felipe, quando que eu indico um bypass? Pacientes com sobrefuso por causa dos endócrinos. Então, aqueles pacientes que tenham as contraindicações para o sleeve. Você vê alguma outra indicação? Pacientes que têm calculose, têm associado. Doença calculosa? Calculose do quê? Calculose biliar. Calculose biliar. O que eu costumo fazer? Eu opero antes da cirurgia. Tá? Então, acaba não sendo um fator que determina o tipo de cirurgia que eu utilizo. Por que eu opero antes e não opero no mesmo momento? Eu acho que acaba estendendo um pouco o tempo cirúrgico, você soma as complicações. Então, de rotina, paciente com calculose biliar, eu faço antes do procedimento. Então, não é o que eu coloco. A indicação, Felipe, o que eu utilizo é a prática do cirurgião. Acho que o que ele costuma fazer bem é a conversa com o paciente. Né? Então, eu gosto de fazer o bypass no doente que tem possibilidade de fazer um tratamento, um acompanhamento realmente significativo. Não vejo muito sentido em fazer uma cirurgia mais complexa, que pode ter repercussão nutricional, numa população carente. Tá? Então, eu acho que uma população carente, pensando em serviço público, talvez se beneficie mais de uma cirurgia mais simples, que necessite de menos reposição de vitaminas. Talvez o bypass não seja adequado para esses pacientes. Tá? Exatamente. Tá? Quando nós devemos evitar? Então, quando o paciente não quer, tem paciente que não quer, paciente soberano nisso. Né? Quando eu não tenho prática nessa cirurgia, é uma cirurgia que pode ter uma dificuldade técnica um pouco maior do que o sleeve, ela necessita de anastomoses manual, então isso aí pode dificultar. Né? Então, nessas situações eu devo evitar. E naquelas indicações absolutas de sleeve. Qual que é a vantagem? Ana, você considera alguma vantagem de bypass? Cirurgia metabólica, cirúrgica e restritiva ao mesmo tempo. Ela pode trazer outros benefícios, principalmente em síndrome metabólica. Exato. Síndrome metabólica, impacto na perda de peso, isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E as desvantagens? Você lembra de alguma desvantagem dessa cirurgia? Essas que nós falamos, né? Necessidade de um acompanhamento maior, uma dificuldade técnica maior, pode ter algumas complicações associadas que a gente não vê tanto no sleeve, por exemplo, presença de hernia interna. Então é uma cirurgia que também apresenta alguns pontos a serem considerados. Falar um pouco sobre as vias, que é o motivo aí da nossa aula. Então, inicialmente, a via laparotômica, via consagrada, né? Uma laparotomia mediana, supraumbilical, que determina custos menores. Por que custos menores? Não tem um investimento do aparelho de laparoscopia, do kit de robótica, né? Apresenta uma dor pós-operatória maior. Alguém já acompanhou algum bypass
por laparotomia? Ana, já acompanhou? Conta para mim, você que virou uma mestre em laparotomia, em gastroplastia. Como é que você faz o afastamento? Com um afastador de obesidade, né? O garrido, que a gente... É tranquilinho, né? Nossa. Ele é bem agressivo, assim, né? Ajuda muita gente, mas para o paciente depois... É muito confortável para o cirurgião, para quem não viu, mas é um afastamento muito agressivo, né? Não é incomum o paciente ter dor intercostal, ter dor na ferida operatória. Então esse é um ponto contra, né? Questão da estética, nem sempre é o nosso objetivo principal, mas é questionável, né? E quanto ao retorno? Como é que está o seu retorno, Ana? O paciente fica... Quanto tempo que você tem visto que o paciente retorna à atividade de trabalho normal? Demora mais tempo. A gente pede pelo menos, assim, uns 2 meses de retorno para o trabalho? De atividade laboral. Vamos discutir então na próxima. A videolaparoscopia, no que se refere a custos, né? Hoje em dia, utilizamos grampeadores em ambas as cirurgias. O grampeador laparoscópico ainda tem um custo um pouco maior, mas cada vez se aproximando mais do grampeador da cirurgia aberta. A dor pós-operatória. Jéssica, como é que é a nossa dor pós-operatória? Dor é relativo, né, em relação aos pacientes, mas o paciente, muitos falam, nossa, tem um desconforto na incisão, mas outros falam, nossa, me operou mesmo. Então o paciente tem uma percepção de muito menos dor, né? A questão estética, vou mostrar outras fotografias para vocês, também é superior. E o retorno? Jéssica, quando que nós mandamos o paciente voltar para o trabalho? A equipe de prática deixa pelo menos uns 10, 14 dias, né, de afastamento, mas tem pacientes que, por conta da pandemia, faz só o home office, às vezes até uma semana ele já consegue retornar. E o louco do seu chefe manda você fazer academia depois de quanto tempo? Já está pelo menos 7 dias. 15 dias. Tá? Então 15 dias a gente já orienta o paciente a ir em academia. Um pouquinho diferente dos 2 meses que a doutora Ana costuma falar para os pacientes de cirurgia aberta. Então, a gente tem benefícios claros da via laparoscópica, né? A robótica, né? Então, quanto aos custos, o robô está custando quanto, senhor? 15 milhões? 7 milhões, né? Alguma coisa em torno disso, dependendo do tipo, né? Então tem o custo do aparelho. Nós estivemos lá em Barretos e uma das aulas eles colocaram que as cirurgias estão cada vez, quando você desconta o custo disso aqui, a cirurgia laparoscópica e a cirurgia aberta nos Estados Unidos, elas têm um custo muito parecido. Nos Estados Unidos, inclusive, um custo até menor do que a cirurgia aberta, mas por outros motivos. Porque lá você tem uma internação por um tempo menor, você tem um tempo às vezes menor, e lá nos Estados Unidos o custo da internação, custo de complicações, honorários médicos tem um impacto maior. Então lá, descontando o investimento inicial, as cirurgias estão bem similares em termos de custo, o que aqui não é a nossa realidade. Quanto à dor pós-operatória, a minha interpretação é que é muito similar, tanto da laparoscopia quanto da cirurgia robótica. Existia um questionamento de que, pela presença de um centro geométrico na região das incisões, talvez tivesse menos dor. Ainda não consigo mensurar, não sei a sua experiência, senhor, eu acho muito parecido, né? Eu acredito que a cirurgia robótica, a anestesia é melhor. Talvez. E acaba dando essa impressão de que a robótica dá menos dor. Na verdade, eu acho que foi a progressão do efeito anestésico. Pode ser. Mas assim, a gente não consegue individualizar, mensurar isso. O que eu acho de benefício? Eu acho de benefício a visão 3D que o cirurgião tem, isso é incomparável. O conforto, é uma delícia operar, o cirurgião sempre sentado. Para o paciente, vejo benefício nos superobesos mórbidos. Por quê? Você está operando um paciente com obesidade muito grave, está operando um paciente que faz dermolipectomia, o paciente não consegue expandir, pneu difícil. O robô tem um benefício, eu não tenho teto, eu levanto o braço do robô, eu praticamente levanto o paciente, isso me dá uma área de trabalho melhor. Tá?
Agora vamos lá, como eu faço? Começar na consulta inicial, a doutora Ana que estava preocupada com o ambulatório. Então o paciente chega até o meu ambulatório, importantíssimo aí a história clínica e um exame clínico bem feito. Preciso saber se o paciente tem uma hérnia incisional, se ele tem cicatrizes anteriores. Isso tudo impacta no tipo de cirurgia que eu vou fazer, impacta na dificuldade, né? Fazer uma laparoscopia num paciente com múltiplas cirurgias abertas anteriores é mais difícil, a gente precisa estar preparado. Os exames laboratoriais, né? Então preciso de um screening, função hepática, função renal, parte de coagulação, isso é muito importante. Os exames suplementares, então todo paciente que vai ser submetido a uma cirurgia bariátrica, ele precisa ter um ultrassom, uma endoscopia, né? Avaliação de especialistas, então todo paciente precisa, inclusive para a liberação do convênio, avaliação de cardiologista, Felipe, psicólogo, psiquiatra, Lucas, nutricionista, Marjorie, endócrino, perfeito, isso é fundamental. Em alguns casos eu também lanço mão de avaliação de ortopedista, né? Pacientes com problemas osteomusculares, isso é importante. Não peço de rotina, tá? Não peço função em casos específicos, né? Então pacientes tabagistas, pacientes com sequelas de POC, acho interessante. Tá? O mais importante na consulta inicial, estabelecer vínculo com o paciente. O médico precisa ter confiança, o paciente precisa ter confiança no médico. Eu brinco com o paciente que a gente vira sócio do mesmo projeto. Tá? Então você precisa, o projeto de saúde dele. Então você precisa passar confiança para ele. Ele precisa encontrar em você um porto seguro. Primeira coisa que precisa desmistificar, a questão de que ele não está ali porque ele é preguiçoso. Ele não está ali porque ele é um desleixado. É preciso deixar claro que ele tem uma doença. Ele é importante no processo de cura. Ou controle, talvez seja melhor. Ele é importante no processo de controle. Mas ele também é vítima de uma doença. Tá? Então, eu acho que esse vínculo, esse rapport é muito importante. No pré-operatório, as liberações, né, de todos os especialistas, a correção dos exames, das alterações de exames laboratoriais, a mudança no estilo de vida é fundamental e a perda de peso. Então, perda de peso pré-operatória é muito importante. Por que, doutora Jéssica, que é importante? Ajuda, primeiro que ajuda o cirurgião, né? Facilidade técnica. Tá? Então, diminuição de esteatose. Quem já operou com um fígado gigante na cara sabe do que eu estou falando. Né? O que mais? Você disse que o paciente realmente tem que ter um projeto que ele vai manter esse quantidade de pós-operatório. E fazer atividade física. Perfeito. O paciente comprou essa ideia de emagrecer. E por último, a gente sabe que diminuição de peso no pré-operatório tem impacto no risco cardiológico, tá? Impacto na mortalidade. Então, perda de 5% de peso seria o ideal. Nem todos conseguem, mas se vocês conseguirem passar essa ideia para o paciente, você vai ter uma cirurgia mais segura, uma cirurgia melhor. Dia da cirurgia. Então, o paciente ou interna na véspera ou interna 2 horas antes. Jejum de 8 horas fundamental. Uso de meia compressão em todos os pacientes. Eu geralmente mantenho esse uso de meia por 30 dias, pelo risco de tromboembolismo. O banho prévio, não gosto de operar paciente fedido. Retirar adornos, urinar antes do centro cirúrgico. Tá? As nossas cirurgias duram 1 hora, 1 hora e meia, não vejo necessidade de sondagem, então o paciente urinando antes, eu acho que é suficiente e a gente evita aí uma invasão do paciente. E o Kefazol, uso de rotina 2 a 3 gramas. No pós-operatório, como é que é, Lucas? Você que está cuidando do pós-operatório. Jejum de 24 horas, é isso? Qual que é a nossa loucurinha para o paciente nessas 24 horas? O que ele tem que fazer? Caminhar. O que eu fico maluco com os pacientes? Senta meia hora, caminha meia hora. Eu acho que a deambulação precoce é fundamental. Diminuição de risco de complicação, estimula o retorno do sistema digestivo a funcionar. Tá? Então essa deambulação é importante. Né? O Clexane, profilaxia de tromboembolismo. Geralmente utilizo o Clexane 12 horas depois. Não gosto de fazer de imediato. Boa parte das equipes fazem, inclusive no intraoperatório. Eu confesso que ainda tenho um pouquinho de medo, deixo para 12 horas depois, medo de sangramento. Hidratação, tá? Então geralmente 3 ml de volume. Sintomáticos, então analgesia, dipirona. Tenho utilizado Dimorf de rotina, dose baixa,
Eu considero que a dor na região dos trocáteres pode ser um fator limitante à deambulação, então eu tenho bastante cuidado com isso. Dieta líquida, depois de 24 horas. A gente vai falar um pouquinho sobre ela depois. Atividade aeróbica e o trabalho, entre 10 e 15 dias com atividade física constante nesse período. E as orientações com medicamento de uso contínuo? Medicações de uso contínuo. Então, o que a gente observa? Boa parte dos doentes tem uma diminuição de níveis glicêmicos e de hipertensão logo no pós-operatório, né? Eu geralmente suspendo e observo. Tá? Chamo junto o cardiologista, tá? Deixo consulta agendada precoce, porque você vai perceber uma alteração. Muitas vezes o paciente deixa de tomar antihipertensivo nas primeiras semanas. Tá? Então eu acho que o paciente que usa hipoglicemiante, que usa insulina, precisa ter um cuidado tem que ser acompanhado mais de perto, glicemia de horário, acho que é um cuidado importante. Tá? Pneumoperitônio. Eu uso para todas as cirurgias, virou hábito, mas principalmente para a cirurgia bariátrica, o Palmer. Tá? Então é uma punção, eu faço pneumo fechado, no hipocôndrio à esquerda, bem junto à costela. Eu acho que é uma punção segura, eu fujo dos grandes vasos. O principal risco aqui é uma perfuração gástrica que é bastante indolente, então, e é muito fácil de se fazer. Tá? Aqui nós temos o chifoide, os dois gradinhos costais. Utilizo uma pressão bastante alta para a passagem dos trocáteres, isso tudo tentando aumentar a distância da parede abdominal para os grandes vasos, para os órgãos. Eu acho que isso dá um pouco de segurança. Muita atenção na angulação dos trocáteres e na segurança. O que eu quero dizer? Eu utilizo sempre esse dedo em riste. Tá? Para quê? Para ser de stop. O pessoal mais velho já viu lesões de aorta, lesões de órgão interno, então a gente precisa ter uma preocupação, inclusive no obeso tem um panículo adiposo grande, mas essa preocupação é muito importante. Tomar muito cuidado, faz um cortinho, gira mais do que pressiona, pneumo alto, tudo isso visando a segurança para não ter lesão advertida. Então, dedo de segurança, os trocáteres, eu utilizo para laparoscopia 2 trocáteres de 12 milímetros descartáveis, um onde vai ser a ótica e outro onde eu introduzo o grampeador. E, muito importante, o trocáter precisa ser perpendicular à parede. Trocáter perpendicular significa o quê? Uma área menor de tecido de abdômen segurando esse trocáter. Se você passar esse trocáter enviesado, primeiro, o paciente vai ter dor. Você precisa fazer mais força. Dificulta muito a cirurgia. Tá? Então, sempre perpendicular, isso é muito importante. E atenção à passagem dos trocáteres. Para cirurgiões experientes, isso já é muito importante. Para cirurgiões que estão iniciando na laparoscopia, isso é fundamental. Se você passar os trocáteres de forma desconfortável e inadequada, vocês não vão conseguir terminar o procedimento. Tá? Como é que nós utilizamos? Aqui é um pós-operatório, foi uma cirurgia laparoscópica, então eu utilizo trocáter na região do hipocôndrio direito, 2 trocáteres de 12 e mais 2 trocáteres de 5 no flanco à esquerda e um trocáter de 5 aqui. Tá? Importantíssimo, uma distância mínima de 10 centímetros entre cada trocáter. Se você colocar uma distância menor, você não vai conseguir operar. Você vai bater os trocáteres. Outra situação, quanto mais braço fechado vocês operarem, mais difícil será a cirurgia. Para dar ponto paralelo, muito complicado. Então, se você conseguir abrir os braços, fundamental. Como que eu utilizo? Quando eu vou fazer a entero-entero, por exemplo, a minha mão esquerda está trabalhando nesse trocáter e a minha mão direita está trabalhando nesse trocáter. Olha a distância que eu tenho. Boa parte dos cirurgiões trabalham com esses 2 trocáteres. Eu que sou um cara mais mão de paca, mais dificuldade, eu não consigo. Tenho muita dificuldade de trabalhar juntinho. Então, se você conseguir dar distância maior, isso pode ajudar principalmente vocês que estão aí no início de curva de aprendizagem. Posicionamento da equipe, muito importante. Paciente com a cabeça para cá, o cirurgião sempre à direita do paciente, o primeiro assistente sempre à direita do cirurgião, do lado esquerdo, o segundo auxiliar e o instrumentador. Tá?
Decúbito, sempre um proclive de 45 graus, com um decúbito lateral à direita. Esse primeiro auxiliar é um estar, né? Esse primeiro auxiliar Senhor Luiz, estar. morra de inveja. A questão da robótica é um pouco diferente. Tá? Então, nós utilizamos também 2 trocáteres descartáveis de 12, sendo um longo para passagem da ótica e um curto, um tradicional, que é o trocáter do assistente. Também utilizo o Palmer. O que gostaria que vocês separassem? Esse aqui é um pós-operatório. Nós utilizamos uma distância de 15 centímetros do chifoide até a primeira punção e as punções ficam praticamente em linha a 15 centímetros. Então é um pouquinho diferente. Também utilizamos trocáteres diferentes, trocáter permanente de 8. Tá? Mesma questão do dedo de segurança e mesma questão da necessidade de ser uma passagem perpendicular. A disposição da equipe também é um pouco diferente. Então o assistente fica à direita do paciente. O assistente na cirurgia robótica, no console que nós utilizamos, é o responsável pelo grampeamento, então ele fica à direita. O instrumentador fica à esquerda e o cirurgião fica lá todo pimpão, confortável, sentadinho do outro lado. Tomando uísque. Como eu faço o sleeve? Então o sleeve nós utilizamos geralmente uma desvascularização da grande curvatura, começo por aqui, desvascularizei a grande curvatura, eu localizo o pilório, corro de 8 a 10 centímetros do pilório, onde nós iniciamos o grampeamento. Importante, o estômago tem espessura diferente. Tá? Essa região é mais espessa do que essa região. Se ela é mais espessa que a outra parte, então eu preciso ter um grampo, fazer um grampeamento com uma carga com grampos mais altos. Então nós utilizamos preferencialmente o grampo preto ou verde. Tá? 1 ou 2 grampeamentos verde e depois eu sigo tudo com roxo. Deixamos uma sonda de Fouché, fazemos um grampeamento calibrado. Tá? Então fica bem um sleeve, uma manga mesmo. Muitos cirurgiões utilizam reforço, então eles fazem uma cerclagem aqui com um fio. Essa cerclagem pode ser justificada para diminuir chances de sangramento, que pode acontecer. No passado era mais uma falta de confiança nos grampeadores. Hoje nós temos grampeadores laparoscópicos com 3 linhas de sutura. Eu acho bastante confiável, nunca tive problema, então eu não faço esse reforço. Também não faço drenagem. Tá? Mas acho que se vocês tiverem qualquer vontade de drenar, se tiver alguma insegurança quanto ao risco de fístula, acho que vale a pena deixar um dreno. Aqui é o espécime que nós retiramos, tá? Então, teve benefício, né? Aqui nós enchemos de ar, então isso aqui é por volta de 80% do estômago, que cabe bem 1 litro, né? De chope. Bypass, como é que nós fazemos? Eu utilizo a confecção de um pouch bem pequeno, tá? Então um pouch de 80 a 100 ml. Geralmente nós fazemos calibrado com Fouché essa distância e esse grampeamento fica por volta de 60 milímetros. Tá? Utilizo grampeamento roxo em toda essa parte gástrica e grampeamento bege ou branco nas enteroanastomoses e na gastroentero. Tá? Faço uma alça alimentar de 150 centímetros, ok? E uma alça biliopancreática de 120 a 150 centímetros, que é essa alça aqui. Então, qual que é o mecanismo que eu gostaria que vocês entendessem? Aqui vem o alimento. Aqui vem suco pancreático, suco gástrico. Reparem que alimento e enzimas digestivas não se encontram. Começam a se encontrar apenas aqui. E esse é um fator importante para o mecanismo do emagrecimento. Também não costumo fazer drenagem dos bypass. Aqui é o nosso pouch, uma linha de grampo bastante segura. Né? Quanto ao pós-operatório, como eu havia falado, o jejum de 24 horas, Clexane, muito importante, fisioterapia motora e respiratória. Às vezes nós temos um paciente bastante colaborativo, mas infelizmente não é a realidade. A presença do fisioterapeuta ajuda muito nesse processo. A hidratação, analgesia bastante liberal.
Introduzo dieta, depois de 6 horas, o paciente não tem taquicardia, não tem taquipneia, está tranquilo, mando o paciente para casa, sempre com orientação de qualquer sintoma de alarde, ele retornar para o nosso serviço. Retorno sempre em 1 semana comigo no consultório. Como é que é essa dieta que o paciente inicia no hospital e vai para casa? Primeira semana, uma dieta líquida. Água de coco, Gatorade, sempre gosto de deixar Gatorade diluído, meio Gatorade, meio água, whey protein 2 vezes ao dia, leite de soja e os diversos tipos de caldo, sempre coado. Caldinho de feijão, caldinho de carne, 50 ml a cada 50 a 20 minutos. Segunda semana, mantém a mesma dieta líquida e ovinho mole, ovo poché, aquele ovinho bem líquido. Salzinho, um pouquinho, pode deixar 2 ovos ao dia. Terceira semana, purês de frutas e legumes. Meia banana amassada, pera raspadinha, maçã raspadinha, purê de legumes. Quarta semana, as carnes moídas. Peço que moa 3 vezes na máquina de carne, peito de frango bem cortadinho, peixe, arroz e feijão bem molinho. A partir da quinta semana, deixo a critério do nutricionista para progressão, mas aí vai sempre uma dieta mais consistente, atentando à necessidade da mastigação. Tá? O paciente engasga, pode engasgar. Tá? Então eu já tive um paciente que engasgou com um brócolis. Tá? O coitado comeu um brócolis inteiro e ficou entalado. Né? Então precisa deixar isso bem claro para a importância da mastigação. O que eu proíbo? As diversas formas de açúcar livre, café. Alguns estudos falam que o café pode favorecer a presença de úlcera de boca anastomótica, então eu tenho um pouco de cuidado com o café. Naturalmente, bebidas alcoólicas ou gaseificadas, também proíbo. Os comprimidos, por 2 meses, nesse período, ou quebra ou abre as cápsulas. Sementes e bagaço, isso aqui para sempre. Tem bastante medo aí de impactação. Quais são os resultados que a gente espera? Então, o sleeve, ele propõe uma perda de 50% a 70% do excesso de peso. E o bypass, de 50% a 85%. Trabalho americano. O americano gosta muito de sleeve, né? E eles fazem muito trabalho tentando sempre mostrar a similaridade dos 2 processos. E eles conseguiram. Tá? Após 5 anos, a observação é de que tanto o sleeve quanto o bypass tem um valor muito próximo na perda de peso, mas apenas depois de 5 anos. Aí vale a gente ponderar esse período de 5 anos. Né? Nós estamos operando um paciente de 25, talvez tenha um impacto. Paciente de 65, talvez tenha outro. Então, para a gente poder ponderar. Os resultados que a literatura mostra. Uma supressão de uso de medicação em 85% dos casos dos pacientes que têm hipertensão e foram submetidos à gastroplastia. Um controle da diabetes em 70% dos casos e controle de colesterol, apneia de sono e dores articulares. Exames típicos dos pacientes. Isso aqui é um exame 3 meses depois. Colesterol total, queda. Perfil lipídico, queda. Isso é bastante frequente. Aqui eu tenho o prazer de apresentar o trabalho da doutora Jéssica Nagal. É um trabalho que nós fizemos, trabalho de conclusão de curso dela, sobre a qualidade de vida dos pacientes depois da cirurgia bariátrica. O que a doutora Jéssica encontrou? Dos 49 pacientes que ela estudou, ela fez contato telefônico a partir de 6 meses. E ela observou uma melhora de quase 30%, um relato de melhora na vida sexual desses pacientes, uma melhora global de quase 60% na qualidade de vida, controle de 80% de hipertensão, controle da dislipidemia próximo a 100% e um controle da dispneia do sono também próximo a 100%. Isso considerando após 6 meses. Os resultados. Então essa aqui é uma paciente que operou em março, dezembro, peso, um IMC de praticamente 40, foi para o IMC de 29, de 24 praticamente. A gente observa uma melhora significativa na autoestima e na autoconfiança dos pacientes. Isso determina o impacto na vida pessoal, tá? Tanto para melhora de relacionamento social, quanto para piora. É bastante comum a presença de divórcio, tá? Porque talvez um efeito colateral. A gordinha está lá,
A autoestima baixa, melhora a autoestima, eu não quero ficar com esse traste, talvez. Um impacto significativo na vida profissional. Então a gente vê uma melhora no que se refere à promoção, a melhora nas relações de trabalho, possibilita a atividade física. Como é que eu peço para essa paciente correr? É uma ilusão do clínico achar que essa paciente vai fazer crossfit, ela não vai. Aqui ela vai. Tá? Então isso é uma coisa que precisa ponderar. E uma mudança no estilo de vida. O que eu gostaria que vocês levassem para casa para finalizar? As indicações da gastroplastia. Tá? Então pacientes com MC de 40, 35 e para metabólica um pouco mais baixo de 30. Que a obesidade não é falta de vergonha, é doença, obesidade grave. Isso aqui é muito importante. Que vocês lembrassem das indicações de sleeve e bypass e das repercussões que elas têm para cada caso. E do impacto na qualidade de vida que essas cirurgias podem provocar. Fico aberto aí às perguntas. Muito obrigado.